Olá, tudo bem, prezados ouvintes, queridos síndicos e demais gestores condominiais que estão aqui de olho no nosso podcast, o Condomínio em Dia. A gente está aqui com dois convidados super especiais, lembrando que hoje o tema é administração de empresa, administração de condomínio, essa ciência que realmente está aí protagonizando, né, o trabalho, a tarefa dos síndicos e também de administradoras no mercado condominial. E a gente está com duas pessoas ilustres que foram convidadas, né? A Patrícia Pedrosa, que é a proprietária da Prime, administradora, mas também membro da comissão especial de administração de condomínios, né? Estamos aqui com o Lamarck, mais uma vez, vice-presidente do CRA e também, né, aí responsável por todas as comissões. E eu também, que sou membro da comissão, também sou aqui seu anfitrião de hoje, mediador, mas eu estou aqui para juntos a gente explorar como é que a administração de empresas, a ciência por trás dela faz sentido e como é que a gente pode tirar melhor proveito dentro da administração e da gestão condominial. Muito bem, então, já vou traçando aqui uma pergunta. Queria, Patrícia, que você explicasse para a gente, já que você aí é essa interlocutora da ciência da administração que põe na prática no mercado condominial através da sua empresa, como é que você enxerga a ciência da administração dentro do contexto do condominial? Como é que esse conhecimento pode colaborar ainda para uma gestão mais eficiente, mais responsável, mais transparente? Tiago, primeiramente gostaria de agradecer a todo mundo aqui, o convite, né, uma satisfação sempre muito grande estar na área condominial contribuindo, né, com a experiência e o conhecimento. E como premissa, eu acho que a gente poderia começar a vislumbrar, assim, essa administração, de que o síndico, para ele executar as suas tarefas da melhor maneira possível, ele precisa compreender que ele é um gestor. E um gestor precisa, sim, ter o conhecimento, um pouco da ciência da administração e bem como utilizar essas ferramentas a seu favor, para que a sua gestão possa ser tranquila, transparente, para que as pessoas compreendam o que ele está fazendo e que ele seja alvo aí de várias e várias reeleições, né, por um bom serviço realizado. Isso é o ideal, um ideal que a gente mais deseja mesmo. E tem inúmeras ferramentas, né, Lamarck, que a gente pode trazer da administração, essas ferramentas e metodologias. Algumas, queria que você citasse pelo menos duas dessas ferramentas aí, ou processos, que a gente pode trazer da administração e utilizar no mercado de condomínio. Se você puder explicar cada uma delas, né, para a gente fazer com que as pessoas também entendam um pouco mais. Também agradecer aqui mais uma vez o convite, né, Tiago, aqui do pessoal do Ecozilla, para a gente participar. Nós fazemos parte da Comissão Especial de Administração de Condomínio. Por coincidência, 3 administradores aqui hoje, falando para vocês sobre a administração e a administração de condomínios. O profissional, síndico profissional, ou propriamente o síndico orgânico, né, ele precisa ter realmente conhecimentos da área de administração para poder conduzir bem o processo de administrar um condomínio. Então, existem ferramentas no mercado e ferramentas que a própria administração utiliza, que é o PDCA, que é o planejamento, é o fazer, é o controlar e a ação. Existe também o 5W, 2H, porque você precisa, todas essas são siglas em inglês, né? Quer saber o porquê, o aonde, quem faz, né? Como fazer, tudo isso são ferramentas que o próprio síndico precisa para conduzir o seu negócio, né? O negócio eu digo porque hoje ele está na função de um gestor, como a própria a Patrícia falou, e precisa de ter esses conhecimentos para poder gerenciar melhor. Então, uma ferramenta boa para isso é o próprio Excel. O Excel é uma ferramenta que você pode jogar para um outro sistema que nós discutimos aqui antes, que é o Power BI, onde de forma visual a gente vê todas as questões do condomínio, como é que está a situação do condomínio, e para ele poder acompanhar e controlar. Lembra que eu falei do PDCA, né? Planejar, controlar e agir. Então, essas ferramentas ajudam o síndico a ter uma boa gestão. Existem sistemas
que o mercado oferece para que o síndico possa fazer um acompanhamento? Existe, né? Então, basta ter um pouquinho do conhecimento do Excel para ele poder trabalhar os dados que ele coloca lá e aí ele fazer um acompanhamento mês a mês ou ano a ano no momento que ele estiver na gestão daquele condomínio. E essas ferramentas, e com isso, ele tem um relatório e esse relatório ele pode apresentar na Assembleia ou apresentar para a própria empresa, que muitas vezes não é o síndico profissional que está lá, mas é uma empresa que tem a administração de condomínio. E essa pessoa que está à frente, ela tem que passar esses relatórios, porque o acompanhamento de como que está a saúde financeira do condomínio é importante, porque isso vai impactar em todos os aspectos, né? Vai impactar no aumento do condomínio, né? Se até mesmo o próprio pessoal que está realizando o serviço lá, eles estão sendo bem monitorados e informados como prestar um excelente serviço. Então, o síndico ele vai ter que ter a noção de todas essas ferramentas. E o seu tratar com funcionários também, isso faz parte de uma postura da ciência da administração, digamos assim. Muito bom. Estamos de volta com o segundo bloco, lembrando que o tema de hoje é administração de empresas e a gente está aqui para fazer essa ligação entre os conceitos e processos e metodologias, ferramentas da administração de empresas para o mercado condominial. E a gente, no início, a gente conversou um pouquinho sobre duas dessas ferramentas, que é o PDCA e o 5W2H. Calma, que não é bicho de 7 cabeças, a gente vai explicar direitinho o que é cada uma dessas ferramentas. O PDCA está no planejar, desenvolver, controlar e agir. Lamarck, fala aí pra gente como é que cada uma dessas etapas vai influenciar ou se traduz dentro da administração, como é que cada etapa dessa o síndico pode identificar no que é que ele tem que fazer. Então aí, vendo essas 4 letrinhas aí do PDCA. PDCA, né? Voltando, planejar, desenvolver, checar ou controlar e fazer a ação, né? A ação. Bom, todo o planejamento é importante para que se você quiser ter um bom resultado, né? Se você não planejar o que você vai fazer durante a tua gestão, isso pode comprometer nessa gestão. O controlar é depois que você planeja, né? Você planeja, você vai controlar o que você planejou. Sim. Né? Se você coloca metas, coloca objetivos, você vai ter que atingir aqueles objetivos. Né? Então, essa seria mais a questão da checagem. Né? Você vai checar se realmente o que você colocou está atingindo os seus objetivos. E a ação é que você tem que colocar. Para você chegar naqueles objetivos, você vai ter que agir. Então, tem coisas que o condomínio precisa fazer. É uma manutenção preventiva, por exemplo, né? Se você se antecipa a essas coisas, você não vai ter um prejuízo grande. Se você antecipa, você já vai minimizar essa situação. Então, isso faz parte também do planejamento. Né? Então, planeja tudo isso aí. Planeja, checa, planeja, desenvolve, controla e faz a ação. Fazer, né? de fato. Realmente. Né? Então, essa situação que o síndico ele tem que ficar atento. Tá? Então, a administração ela ensina como você fazer isso. Logicamente, você tem a sua maneira de trabalhar essa forma, de como é que você vai planejar, controlar, agir, né? Então, é do seu jeito, E isso tudo, mas esse seu jeito você tem que colocar num papel para poder fazer esse acompanhamento, né? Porque senão você se perde, né? Sim. Nós homens aqui, a gente não tem a capacidade de estar ficando, né, segurando tudo, não. As mulheres já têm, fazem várias atividades, né? Pois é. Então, a gente parabeniza até a vantagem competitiva. Vantagem competitiva. Os homens aqui perdem fio para as mulheres, viu? Com certeza. Não, então, fica muito claro, né? A ideia de realmente você planejar, o condomínio precisa de uma determinada
fazer uma tarefa, uma atividade, uma reforma, tem orçamento para isso? Se não tem, aonde é que vai conseguir recurso? Se vai ser através de taxa extra, né, Patrícia? Você vai me explicar melhor. Depois desenvolver essa ideia, realmente ir atrás, vai ter que financiar, então vamos ir buscar dados com financeiras, com bancos, para saber quais taxas de juros, né? E você desenvolver mais essa ideia, até o momento de você aí checar e pôr em prática. Como é que você recomenda esse processo, Patrícia, para os teus síndicos ou dentro da tua gestão como administradora aí para os teus condomínios? Perfeito. Um ponto que eu acho importante a gente frisar, e aí a gente vai salientar que a importância da ciência da administração, né, nessa atividade do síndico, é que a gente percebe que muitas vezes, hoje, os síndicos, eles atuam meio que um reprodutor daquelas informações que as administradoras entregam nas mãos. Sim. E muitos deles ainda vão para as assembleias muito sem o devido esclarecimento daquilo que ele vai vender lá para os condôminos. Né? Fica muito dependente das informações do modelo de gestão daquela administradora. E o que a gente está propondo aqui, como administrador, é que o síndico assuma essa responsabilidade no sentido de compreender que um gestor, ele delega tarefas. Né? Então, ele precisa ter o conhecimento total daquela informação para que ele possa, inclusive, demandar o que ele gostaria de relatórios da administradora e não o inverso. E não passivamente, aceitar o que a administradora está entregando. Pronto. E talvez muitas vezes ele não entenda ou não veja a utilidade ou como é que ele vai usar aquilo ali direito e nem use bem, exatamente. Então, essa ferramenta que o Lamarck trouxe agora, como, né, que a gente está conversando aqui, que a gente pode parecer, é uma coisa diferente do outro mundo, mas eu tenho certeza que muitos síndicos vão se identificar porque já fazem isso. E não é um bicho de sete cabeças, são coisas do dia a dia. Mas a partir do momento que você tem um conhecimento, que é uma ferramenta, e que essa ferramenta tem um fundamento teórico, você fica mais embasado e mais seguro do que você está fazendo. Um exemplo bem prático que a gente pode utilizar, utilizando essa ferramenta que a gente está conversando aqui, que é o PDCA, é um síndico quando ele assume uma gestão. Por exemplo, ele foi eleito síndico, ok, chegou lá, o que ele faz? Ele traz, na primeira assembleia, um reflexo, um breve resumo de como ele assumiu aquele condomínio, para que as pessoas compreendam o momento atual. E na primeira assembleia dele, ele já faz um plano de ação para o período de mandato dele, 12 meses, 24 meses. E aí ele vai seguindo aí dentro de uma realidade de gestão, o acompanhamento, o desenvolver, a ação. E aí, no momento em que for acontecendo o trabalho dele, ele vai em alguns momentos precisar refazer aquele processo. Sim. Então, nem sempre vai ser tudo muito lindo. O que eu programei lá, 12 meses eu vou fazer só aquilo ali. Não, mas o importante é que ele consiga levar para os condôminos o que seria urgente, emergente, aquilo que pode segurar um tempinho. Vou dar um exemplo. Você assume um condomínio, aí você já, primeiramente, você verifica a situação financeira. Esse condomínio está com caixa ok? A taxa de condomínio comporta, de fato, aquela situação financeira ali para os próximos 12 meses? Não comporta. Então, a gente já tem que falar de realinhamento de taxa condominial. Sim. Cheguei, financeiro ok, taxa ok. Vamos verificar como é que estão as certidões. Se esse condomínio tem dívidas. Tem dívidas, tem passivo? Questão trabalhista, questão de... Tá ok? Não tem pendências? Então, segue para outra. Outro check. Né? Ou então, não, tem pendência. Então vamos fazer o quê? Vamos parcelar, tem dinheiro para pagar, vamos falar com o contábil para ver como é que vai fazer um acordo. Manutenções, como é que estão nas manutenções? As preventivas estão ok? Aquelas obrigatórias estão ok? Como é que você vai com a inspeção predial? Então, o ideal é que o síndico traga isso à tona, a realidade dos condôminos, e trace, no exercício dele de 12 ou 24 meses, um plano de ação baseado com relação a isso. Pessoal, com relação ao financeiro, 12 meses, a gente vai ajustar a taxa para tanto e vai suportar 12 meses. Nesse orçamento, nós vamos fazer isso. Vamos pagar as dívidas ou não, vamos cuidar da parte de manutenção preventiva que está atrasada, vamos correr atrás de colocar em dia, e aí ele vai acompanhar esses 12 meses. Foi possível fazer tudo aquilo que ele programou? Muitas vezes não vai dar, porque você vai fazer um planejamento. Mas ao longo do período, você vai se reunir com aqueles condôminos e você vai estar trazendo para eles, aqui foi feito, estamos aqui em andamento, estamos fazendo isso. Chegou no final de 12 meses,
pessoal, fizemos isso não foi possível fazer, vamos realinhar para mais 12 meses. Sim. Então, essa ferramenta auxilia o síndico para que ele tenha foco e resultado. O que eu acho que é importante também é que isso daí não, assim, por isso que ela é uma ferramenta, para ela não ficar só na cabeça do síndico, uma vez que ele coloca isso no papel, na planilha, que outras pessoas podem ver também, podem acompanhar o processo. Por isso que é importante você executar realmente essa ferramenta, trazer o planejamento. Como é que foi o planejamento? Como é que foi o desenvolvimento? Como é que foi a fase de checagem? Como é que foi o plano de ação? Aí você, no final, vai poder acompanhar o resultado. Sim, se chegou e você onde você queria. participando isso com os condôminos, passa a ser uma gestão participativa. Sim. Não é aquela questão, eu quero que seja assim, eu penso, eu fiz o melhor. Não, vamos participar. E quando você até os demais colaboradores também, né? O supervisor, o administrador condominial, ele entendendo qual seria o rumo que a gente vai tomar da gestão, todo mundo junto. Vai trabalhar para colaborar com isso. E tudo isso que a Patrícia falou, né, e também você, entra na outra ferramenta que é o 5W2H. Que vamos falar já. Okay. Segura que a gente já vai falar. Bom, queria agradecer às empresas que apoiam o nosso programa, o podcast, a Grupo Advanced, a Sólida Serviços, a Fator Contabilidade, a Barros e Silva Contabilidade e a Mava Engenharia, além dos nossos queridos participantes de hoje, a Patrícia da Prime, administradora, e também o Lamarck do CRA, que está aqui conosco, colaborando com essas informações aí ligadas à administração condominial. Estamos de volta agora para falar do 5W2H. Gente, é muita letrinha, é uma sopa, mas essas 5 letrinhas têm uma função muito interessante, né? A 5W2H é uma ferramenta também que veio do mercado norte-americano, é em inglês. O 5W, ele traduz aí entre o quem, o que, quando, como e quanto. Então essas 5 perguntinhas assim básicas vai nortear a gente a poder fazer realmente um trabalho ou definir uma metodologia, executar uma atividade para poder montar um plano de ação aí mais eficiente. Lamarck, conta pra gente onde é que surgiu, ou como é que a administração define, ou como é que a gente pode utilizar melhor essa ferramenta, esse sistema, né, aí dentro da administração para o mercado de condomínios. Os 5W2H são perguntas cruciais que a gente tem que fazer para poder gerenciar um bom negócio, né? Para que aquele bom negócio seja um bom negócio. Então, como você já definiu aí, perguntas, porque muitas vezes também o próprio síndico ele trabalha com um recurso limitado, né? Sim. Apenas com o condomínio, né? E muito provavelmente ele vai ser questionado das decisões que ele tomou. E uma vez que ele responde essas perguntas, aí ele fica mais transparente. Então ele precisa saber qual é o recurso que ele tem, né? Como que ele vai fazer, né? Quanto é que ele vai gastar, o quanto, né? Quem é que vai fazer aquilo? Quando é que ele pode? Principalmente, né, Patrícia? A questão da contratação, quem é que vai fazer? Está habilitado, está capacitado, está registrado como então empresa? Essas responsabilidades ele pode estar delegando, né? Delegando. Então é saber quanto, como, quando que ele pode gastar, certo? Para que vai ser aquilo ali e por que é que ele vai ter que fazer aquilo. Ou seja, são perguntas que ele precisa ter na administração. Se ele quiser fazer, se ele quiser ter o controle, aí volta o PDCA, né? Se ele tiver o controle, quiser fazer o controle da gestão dele. Então essas perguntinhas, né? O que, como, quanto, por que, aonde e quantos? São 5. São 5 salada aqui de letras, né? Então isso daí são perguntas cruciais que um síndico precisa ter na sua maneira de gerir, para ele ter o controle. Aí a Patrícia, como ela trabalha com essa questão de administração de condomínios, ela pode dar uma explicação até mais interessante, mais prática disso daí. Patrícia, conta pra gente como é que essa ferramenta, esse sistema se traduz e como é que de repente você já utilizou isso. Vamos utilizar um exemplo bem prático, aproveitando até a parceria aqui do Grupo Marva, né, que é um dos patrocinadores aqui do evento. Vamos supor que o Grupo Marva chega lá no condomínio para fazer uma manutenção em caixa d'água, e aí chega para o síndico e fala: síndico, você precisa fazer aí a manutenção dos seus barriletes.
Aí o síndico nunca ouviu falar o que é barrilete, não sabe o que é barrilete, não faz ideia de onde fica o barrilete. Aí ele faz o quê? Vamos lá utilizar a ferramenta. Aí vai perguntar, o quê? Aí o barrilete fica lá em cima, fica embaixo da caixa d'água. Vamos lá que eu vou lhe mostrar. Aí, mas qual é o problema? O quê? Por que eu tenho que fazer esse serviço? Porque é um serviço, você tem que fazer manutenção. Porque senão, no momento em que, por motivos de um incêndio, uma necessidade, você vai precisar que a água esteja correndo aí nesse barrilete. Eu estou falando isso, mas eu não sou técnica nisso, tá? Só estamos utilizando a ferramenta. E aí, qual é a manutenção? Qual é a periodicidade que eu tenho que fazer isso? Qual o tempo que eu tenho que fazer essa manutenção? Que é o quando? E quanto custa para fazer o conserto e a manutenção desse barrilete? Né? Então, é uma ferramenta que vai ajudar o síndico a atender, responder, ajudar o síndico a compreender uma série de demandas que ele vai precisar resolver e que ele não é técnico nisso. Então, ele vai saber direcionar o técnico aquelas perguntas mínimas para que ele possa ter o subsídio necessário das informações até para transmitir para os condôminos. Porque vai chegar na assembleia e ele vai ter que chegar lá e vai ter que dizer, olha, pessoal, veio o técnico aqui e disse que eu tenho que fazer a manutenção dos barriletes. E não é só E assim. o que é os barriletes? Aí lá vai todo um processo, né? Que se ele se basear nessa ferramenta, utilizando aí essas 7 perguntinhas, ele vai na hora lá de passar a informação para os condôminos e vai se lembrar, eu perguntei o quê, eu perguntei o porquê, eu perguntei o quando, eu perguntei o valor. E assim ele vai conseguir também traduzir, multiplicar a informação. O entendimento de todos ali no condomínio. E eu dei só um exemplo, mas o síndico ele vai se deparar com essa demanda com tantos outros barriletes diferentes todos no contexto dele. Com o gerador, isso, com a piscina, aí, com o elevador. Com mão de obra, né? Com mão de obra, funcionários e com questões contábeis, com questões financeiras, questões do dia a dia, normalmente cotidiano. Os problemas que acontecem são nos horários que ninguém está esperando, né? De madrugada, o pessoal, né, liga 1h da manhã, aí lá e vai, o pessoal... Inclusive, assim, até mesmo para dirimir conflitos entre condôminos, é uma ferramenta que é muito interessante você utilizar para você ser bem imparcial. Porque um condômino vai e faz a reclamação, o outro vai e faz uma reclamação. Então, na sua imparcialidade, que o síndico, seja orgânico ou profissional, precisa ter, ele, o quê? Quem está certo, quem não está, e você vai fazendo esses questionamentos, você vai se perguntando até você chegar, não, pronto, pois a postura que eu vou adotar vai ser essa, imparcial, considerando o que diz as regras, o bom senso, o que é o razoável. E ele precisa estar dando o resultado, né? Claro. Se não der o resultado ali, poxa, cadê o dinheiro que está sendo aplicado? Foi aplicado corretamente ou não, né? Então tudo isso daí é interessante. E o importante é que tudo seja dito, né? A gente fala sempre assim, o óbvio tem que ser dito. Mas essas o óbvio muitas vezes não é. Não, nem sempre são tão óbvios assim. Óbvio para quem está na operação, para quem trabalha na empresa que vai fazer o conserto, mas para traduzir isso daí para o outro público, que é os moradores, que é leigo e não conhece, então é importante ter todas essas perguntas. E aí, recapitulando para vocês aí que estão assistindo, os 5 Ws, eles vêm do inglês, né? Então, o primeiro W é o what, que traduz como o que, e ele vai definir qual tarefa precisa ser realizada. O why é o porquê, ele vai dizer a razão de realizar aquela tarefa. O where vai dizer aonde essa tarefa vai ser realizada. O when, quando será realizada e o seu cronograma. O who é quem vai fazer, quem serão as pessoas responsáveis, quem é a empresa que foi contratada, se ela está devidamente habilitada, registrada para fazer aquele trabalho. O how é o como ela vai ser executado. E o how much, quanto que você vai ter que gastar para fazer essa atividade. Então, fica ligado. Tem essa e muitas outras ferramentas. A gente, ao longo do programa, vamos apresentar outras ideias, outras soluções, para que você consiga fazer, síndico, um bom trabalho, uma gestão mais transparente e responsável aí no seu condomínio. Desde já, queria passar a palavra para a Patrícia e para o Lamarck, mas agradecendo a presença de vocês, mas dando espaço para vocês fazerem as considerações finais. Eu primeiro? Sim, damas primeiro. Tiago, obrigada por ter lembrado da gente, né? A gente está compondo aí a comissão, né, juntos, então que a gente possa atender aí a demanda de mercado, sempre auxiliando quando for necessário e quando for possível, e a gente agradece no primeiro momento e se põe à disposição sempre. Muito obrigada. Amigo Lamarck. Pronto, agradecer, né, mais uma vez de nós estarmos aqui. É a segunda vez que eu venho participando. A primeira nós tivemos aqui a administradora Aline Cordeiro, que é a presidente da comissão especial
de administração de condomínios lá do Conselho. E a gente, assim, à medida do possível, nós estamos aqui para fazer alguns esclarecimentos, colocar o Conselho Regional à disposição de vocês por alguma questão. Eu quero montar a minha empresa de administração de condomínio. Como é que se faz? Você pode pedir auxílio ao seu contador e também pode ir lá no Conselho Regional de Administração, que daremos todas as informações, certo? Então, mais uma vez, muito obrigado, né, pelo convite. Imagina, a gente que agradece a presença de vocês e agradecendo mais uma vez as empresas que patrocinam o nosso programa, o Grupo Advanced, a Sólida Serviços, Fator Contabilidade, a Barros e Silva Contabilidade e mais uma vez nosso anfitrião, a Amável Engenharia. Muito obrigado, fica ligado com a gente, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.